microfone um pouquinho perto da Marina. Isso. Aí tá bom, aí tá bom. Já começou? Olá pessoal, boa tarde. Depois de um feriadinho, né? Nós estamos aqui no feriado, voltando ao nosso estudo do livro Emmanuel. Hoje vamos começar o capítulo 8, Confissão Auricular. Mas, para que nosso estudo seja mais abençoado, que já é, vamos acompanhar mentalmente a prece que vai ser feita pela irmã Marina. Senhor Jesus, irmão querido, o Senhor mesmo nos diz, onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria no meio delas. Ciente da sua presença, Mestre, nós estamos mais uma vez nessa casa abençoada para mais uma tarde de estudo e de paz. Vamos agradecer primeiro a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, e aos amigos espirituais que prepararam com tanto carinho para nós esse ambiente de paz, para que aqui pudéssemos estar. Que o Senhor nos proteja, nos fortaleça, encha de fé e de esperança os nossos corações. Peço também, Senhor, que as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, pedir também de uma forma bem especial para a nossa irmã Leila, que está fazendo um tratamento. E peço também para as pessoas que não puderam estar aqui conosco, que elas possam receber a sua visita, a visita dos amigos espirituais, e que a espiritualidade amiga visite os nossos lares, abraçando os nossos familiares que lá ficaram, e que o Senhor, Mestre, continue conosco, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bem, pessoal, eu vou falar a respeito da confissão auricular. Nós estamos, para quem está assistindo pela primeira vez o nosso estudo, está mostrando o cristianismo desde o começo, o que foi feito, adulterado, podemos dizer assim, colocado com muitos adereços nesses 2000 anos. E Leon Denis fala para nós, lá no Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 7, ele fala a respeito da confissão auricular. Ele diz que a confissão auricular, que jamais foi praticada nos primeiros tempos do cristianismo, foi instituída pelos homens, e é verdade. E para a gente ver, entender, nós que estamos estudando essa parte, sem nenhuma crítica, fatos históricos, eu trouxe aqui um apanhado do que foi acrescentado na simplicidade do Evangelho pela criação da Igreja Católica, que foi criada no Concílio de Nicéia, católica, do grego quer dizer universal, seria para ser universal. Então, Constantino cria, mas para criar isso, o que ele teve que fazer? Mais de 45 mil cristãos foram torturados para que renunciassem à reencarnação. Então, aqueles que foram considerados hereges, e ele mandou matar mais de 45 mil cristãos na época. Foi o início da Igreja Católica, né? Em 327, ele mandou São Jerônimo fazer a Vulgata para transmitir a Bíblia para o latim. Então foi em 327. E em 431 inventa o culto da Virgem Maria. Foi criado também por ele. Em 594 foi instituído o purgatório. Em 610 inventa o título de Papa, que não tinha ainda, era bispo, que não tinha, criou-se unificado. Em 788 várias divindades pagãs foram transformadas para seguir, inclusive o próprio dia de Natal, que era um dia de 25 de dezembro, era o solstício lá de Roma, para o Deus lá. Então, tiraram essa festividade e trouxeram também para o cristianismo. Em 995, o significado de Kadosh foi mudado para santo. Em 1079, instituiu-se o celibato.
que é uma coisa católica, não tem nada a ver com o cristianismo. Em 1090 foi instituído o Rosário, o terço Rosário, olha só. Em 1184, a Inquisição, outra perseguição por os hereges, ditos hereges e médios, etc. Em 1190 começa as indulgências, cobrança para ir para o céu. Em 1215 chegou no ponto nosso, inventa-se, é imposta a confissão auricular aos sacerdotes. 1215. Em 1216, o Papa Inocêncio III, no quarto concílio de Latrão, encabeçado por ele, promulgou a doutrina da transubstanciação do corpo e do vinho tornar-se sangue e carne, como se fosse algo violentando até os sentidos, né? Uma coisa de canibalismo, podemos dizer, né? Naquele ponto lá. Então, foi também, o vinho transforma-se em carne e sangue de Cristo, que é puro paganismo. Parece que um deus, se não me engano, um deus grego, que fala alguma coisa desse tipo, que tinha na mitologia, não sei o que é. Em 1311, impõe-se o batismo. Olha quanta coisa foi acrescentando. Em 1439, antes eles criaram o purgatório, mas aí começou como dogma, colocou, era obrigatório crer no purgatório, em 1439. Em 1854, além do culto da Virgem, que foi feito em 1431, criou-se a Imaculada Conceição, também outro tipo de Maria. E em 1870, a infabilidade papal também foi criada. Então a gente vê esses adereços e muitas outras coisas, como ritualística, vestes, tudo isso aí, diz que somam, alguns estudiosos dizem que tem mais de 2.500 coisas que foram agregadas ao rituais e tudo ao cristianismo, desvirtuando um tanto quanto isso aí. Então, para a gente ver que quando chega a doutrina espírita, realmente para nós voltarmos ao cristianismo antigo, à pureza evangélica. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? Então, Maria Ângela, você que gosta muito da confissão, você vai ler para a gente bem mais alto aí, para a gente, o pessoal de casa. Tá bom, aí dá. A confissão auricular. Interpelado há dias a respeito da confissão auricular, nada mais pude fazer que dar uma resposta resumida, de momento, adiando um instante de expender outras considerações atinentes ao assunto. Padre católico que fui na minha última romagem terrena, sinto-me à vontade para falar com imparcialidade sincera. Eu grifei isso aqui porque eu achei isso uma maravilha. Não será a minha palavra que vá condenar qualquer religião, todas elas nascidas de uma inspiração superior que os homens viciaram, acomodando as determinações de ordem divina aos seus próprios interesses e conveniências, desvirtuando-lhes os sagrados princípios. Todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades, onde foram chamadas a desempenhar a missão de paz e de concórdia humana. Todos os seus males provêm justamente dos abusos do homem em amoldá-las ao abismo de suas materialidades habituais e, de fato, constitui um desses abusos a instituição da confissão auricular pela Igreja Católica. Perfeito. Então, todas as religiões, podemos ter aqui, foram inspiradas por espíritos superiores, por Jesus, todos. Nós já estudamos isso no livro A Caminho da Luz, né, a respeito dos precursores que vieram antes de Jesus, né, do Cristo, para já trabalhar e depois do Cristo também continuando, e sempre vindo esses enviados de luz. Só que o homem, quando reencarna, nós quando reencarnamos, tem um véu do esquecimento das nossas existências. E chegando aqui, nós passamos a exercer o nosso livre-arbítrio. Só que todos os que reencarnam aqui, todos, inclusive espíritos mais adiantados, têm um passado difícil,
que nós já fomos, que é o mundo de expiação e prova. E às vezes, por mais que queiramos manter aquilo que nós comprometemos lá no nosso planejamento reencarnatório, chegando aqui, o todo, a convivência, nós somos levados às vezes pela nossa materialidade e desvirtuamos daquilo que nós fizemos, assombrados pelo poder. Porque quando você tem poder, você é uma pessoa sempre que se destaca, e aquilo ali vai massageando o ego. O ego é o grande problema nosso. E aí, todas isso aí foram desvirtuadas, que eu li há pouco. Quanta coisa foi colocada pelo homem nesses 2000 anos, que não tinha nada. Jesus não criou religião nenhuma, não criou hierarquia, não criou rituais, nada. Queria falar ao povo com a simplicidade, esse é o objetivo. Só que foram, devagarzinho, foram institucionalizando no poder, que aí o poder temporal da igreja foi muito grande. Em benefício próprio. O Papa tinha exército, chegou a ter exército, já conquistava, fazia tudo, tinha um poder que, se ele falasse algo, os soberanos tinham medo de serem excomungados e de serem condenados ao inferno. Tal era a força, o poder temporal da igreja, né? Os absurdos que foram feitos a respeito disso aí. Então, auricular é aquela confissão que a gente faz direto na orelha auricular entre uma pessoa e o seu sacerdote. Isso aí foi, lamentavelmente, desvirtuado com os tempos, e muitas coisas aconteceram depois disso. Então vamos ler, Margarete, o 8.1, a confissão nos tempos apostólicos, para a gente entender. A confissão nos tempos apostólicos. Se é verdade que, na época do precursor, os novos crentes adotavam o sistema de confessar publicamente as suas faltas e os seus erros. Tal costume diferia essencialmente de tudo quanto criou a Igreja Católica. Nesse particular, depois da partida para o além, dos elevados espíritos que lançaram com o sangue dos seus sacrifícios e com a mais sublime renúncia dos bens terrenos, as bases da fé, as quais têm resistido ao bolor dos séculos. A confissão pública dos próprios defeitos nos tempos apostólicos constituía para o homem forte barreira, evitando sua reincidência na falta. Um sentimento profundo de verdadeira humildade movia o coração nesses momentos, oferecendo-lhe as melhores possibilidades de resistência ao assédio das tentações. E semelhante princípio representava como uma vacina contra as úlceras do remorso e das chagas morais. Todavia, os tempos decorreram e no seu transcurso observou-se a transformação radical de todas as leis sublimes de fraternidade cristã, anteriormente preconizadas. Então, aí a gente pode ver então que antigamente, no início, as pessoas reuniam, né? E a pessoa, quando mudava, sentia a vontade de se modificar, ela até falava: ó, gente, eu fui um pecador, eu fiz isso, pública. Quero, como se fosse hoje, eu, na minha cabeça, uma reunião do AA, dos alcoólicos, dos neuróticos, que todos aqueles que fizeram, tinham algo negativo, expõem publicamente para mostrar a sua evolução. Então eu acho que até essas reuniões dessas, né, neuróticos, alcoólicos, tudo isso aí é muito importante, porque aí há aquele sentido das pessoas se motivarem a não errar mais. Então é uma coisa que vinha e que foi mudada. Quer dizer, a confissão pública dos próprios defeitos nos tempos apostólicos constituía para o homem forte barreira, evitando a sua reincidência na falta. Então isso é fantástico isso aí. E tanto é
Isso aí, quantas pessoas se recuperam dos seus vícios, se muda seu modo de agir, exatamente, sem tomar remédio, né? Praticamente só nessa convivência, nessas reuniões periódicas que tem, e são incentivados a um dia, você vê, cada dia que passa, se você não fez isso, você é um vencedor. Isso aí a gente pode trazer, não que a gente, esse exemplo para a nossa própria vida, dizer que nós podemos, se nos modificarmos, cada dia que você tem algo que você necessita modificar seu modo de agir, de pensar, de falar, cada dia que você consegue é uma vitória, porque o vício, a negatividade, para ele constituir-se um vício, é o hábito, a habitualidade. Então você não bebe, você começa devagarzinho, até que chega num ponto que a bebida te chama, não você que te chama. O cigarro é a mesma coisa, a droga é a mesma coisa. Então, a habitualidade faz isso aí. E ao mesmo tempo, para você se livrar, não é uma varinha de condão. Por isso essas reuniões públicas, de as pessoas se ajudarem, assumirem que erraram, que é o mais importante, que aí nós chegamos lá em Sócrates, na questão 919 do Livro dos Espíritos, conheça a ti mesmo. Então, quando você olha para dentro e assume publicamente, olha, realmente, eu sou um necessitado, eu errei e eu preciso melhorar. Então, essa confissão pública é fundamental, que era o ideal lá do início, todo mundo reunia e você via, olha, aquele... Gente, quem que era Mateus? Não era um cobrador de impostos? Odiado por todo mundo? Ele não chegou a um ponto que ele falou, não quero mais isso e vou seguir adiante? E aí, Pedro, mesma coisa. Pedro brigava, fazia tudo, pintava e bordava. Chegou um ponto que ele quis, mas mesmo assim, mesmo mudando, o passado não é apagado. E nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito. Então, todos praticamente, Paulo, só João, mesmo assim ainda tentaram matá-lo. Não conseguiram e ele morreu de velhice, né? Mas todos os apóstolos, todos aquilo lá tiveram mortes violentas. Crucificação, outros foram, aquele tirar a pele, como é que chama? Esqueci. Escalpelado, parece, né? Coisa horrível. Então, tudo isso aí. Mas, a partir daquele momento, é a reparação que teve. Mas, a partir de então, não tinha mais reparação, porque já tinha as coisas eliminadas. Então, essa aí é a diferença da confissão pública, né? Que é um método psicológico, podemos dizer hoje, né? Das pessoas se ajudarem e um motivar o outro, e da confissão auricular, que é aquela confissão que foi deturpada, né? Então, quem vai ler para nós agora, Geraldo, né? A confissão auricular e sua grande vítima. A confissão auricular, a sua grande vítima e a sua grande vítima. A confissão auricular constitui uma aberração dentro do amontoado das doutrinas desvirtuadas do romanismo. E é justamente a mulher, pelo espírito sensível de religiosidade, que a caracteriza a maior vítima do confessionário. Infelizmente, toda a série de absurdos do inqualificável sacramento da penitência é oriundo dos superiores eclesiásticos, dos teólogos e falsos moralistas da igreja, que perversamente criaram ao longo das os longos e indiscretos interrogatórios, aos quais terá a mulher de se submeter passivamente diante de um homem solteiro estranho que ela inúmeras vezes nem conhece. Os padres, geralmente em virtude do seu desconhecimento dos sagrados deveres da paternidade, não a vão interpelar
no tocante às obrigações austeras do governo da casa. Ferem exatamente os problemas mais íntimos e mais delicados da vida do casal, violando o sagrado respeito das questões do lar, dando pasto aos pensamentos mais injustificáveis e às vezes repugnantes. E o véu da modéstia e da beleza que Deus concedeu à mulher para que ela pudesse mergulhar qual lírio de espiritualidade nos pântanos deste mundo, é arrancado justamente por esse homem que se inculca ministro das luzes celestes. Muitas vezes é no confessionário que começa o calvário social da mulher. Dolorosos e pesados tributos são cobrados das católicas romanas, que, confiadas em Deus, se lançam aos pés de um homem cheio de mesmas fraquezas dos outros mortais, na enganosa suposição de que o sacerdote é a imagem da divindade do Senhor. Agora vocês imaginam, fortíssimo, é o que eu falo. Agora vocês imaginam hoje, agora vocês imaginam isso lá na Idade Média, a confissão que foi, a confissão foi em 1215. Vocês imaginam o poder que tinha esse padre, como diz aqui, que não tinha nada, que não sabia da vida do casal. Ele é solteiro. Então isso aí é uma coisa terrível, né? Diz aqui, como Emmanuel diz aqui, constitui uma aberração dentro do amontoado das doutrinas desvirtuadas pelo romanismo, pelo católico romano, né, que foi criado. Então, e a maior vítima é a mulher, foi a mulher, porque se hoje a mulher ainda é de uma certa forma oprimida, vocês imaginam no começo, lá no ano 1000 e pouco, 2000, 1500, o absurdo que era. Então, e ele fala aqui muito pesadamente, oriunda de superiores eclesiásticos, dos teólogos e falsos moralistas da igreja, que perversamente criaram os longos e indiscretos interrogatórios, aos quais terá a mulher de se submeter passivamente diante de um homem solteiro, estranho, que ela inúmeras vezes nem conhece, expor a sua intimidade. Eu achei mais forte ainda, violando o sagrado respeito das questões do lar, dando pasto aos pensamentos mais injustificáveis e às vezes repugnantes. Você olha o que passava na cabeça desse sacerdote. Porque, na realidade, o celibato já é uma aberração. Vocês imaginam, né? Naquela época. A sexualidade ser tolhida de uma coisa que era para ser natural, que é inerente do ser humano, foi tolhida, entre aspas, porque os bacanais e as coisas continuavam do mesmo jeito, escondido, né? Isso aí. Então, essas pessoas, ávidos de fofoca, começavam a perturbar as mulheres, dizendo da intimidade delas, o que acontecia, tudo para satisfazer o que será. Então, essas coisas realmente dando pasto, isso aí é muito interessante, muito pesado, isso aí, dando pasto aos pensamentos mais injustificáveis e até repugnantes. Então tudo isso aí, e que o padre falava, até a gente quando era criança, era lei. Em cidades pequenininhas, que quando eu nasci, eram lei. O padre tinha uma autoridade, podia ser o mais vagabundo do mundo, mas perante ao que estava no culto, era uma autoridade que o pessoal tinha medo do padre. Principalmente atrás do confessionário. Atrás do confessionário. Impunha. Olha, gente, não tem lógica uma coisa dessa.
E Emmanuel conta pra gente, porque ele foi padre. Por isso que ele falou. Ele fala. Aqui, porque ele teve, como é que ele fala aqui? Ele vai falar com imparcialidade. Imparcialidade. É porque ele viveu tudo isso aí, Então, é umas coisas que se a gente notar hoje, como a doutrina espírita veio libertar, né, gente? Libertar, tirou todos esses adereços. Hoje, a doutrina preocupa com o quê? É a nossa transformação moral. É isso aí que vai nos dar a capacidade de seguirmos adiante, numa boa. A gente olhar o que a gente tem dentro de nós de negativo, aprender a olhar, aprender a aceitar que somos ainda inferiores, tem muita inferioridade dentro de nós, que é uma coisa natural, que aqui é uma máscara, todos nós temos uma máscara, porque a intimidade nossa só nós sabemos, e eles, os espíritos, sabemos. Então, essa intimidade nossa, que a doutrina batalha, quando o Kardec diz que o verdadeiro espírita não é o ser perfeito, é aquele que está batalhando, lutando para eliminar as suas deficiências morais, isso é importante. Então, tira tudo isso aí. Então, você tem uma vida reta, correta, você é fraterno. Então, tem muito ateu, dito ateu, que tem muito mais pontos para a evolução do que aqueles religiosos, dito religiosos, só da boca para fora. Porque outra coisa, ser espírita dentro do centro espírita é muito fácil. Fácil. Vem aqui, bonitinho, dá uma passe, segue passe, estudando, mas e lá fora? A hora que nós saímos daquela porta, como é que fica? Não é para falar, não. Lá fora nós temos que exemplificar. É isso que é importante. Então, eu sei, por exemplo, que eu não posso dar um cheque sem fundo, um exemplo banal. Porque eu vou ser preso, vou ter enquadrado no código aí, um 71 do Código Penal lá. Não. Eu conscientizo que eu, como espírito, sabendo que o que é meu, o que não é, eu não vou fazer isso. Se eu não tiver um dinheiro, eu não vou pagar, eu não vou fazer isso. Eu vou honrar as minhas contas, eu vou honrar a minha vida. Por quê? Porque é algo que nós já estamos colocando dentro de nós para tornar-se um automatismo. Então, quando você vai vender um carro, por exemplo, se tem um defeito, não adianta você maquiar para enganar a pessoa. Olha, o carro é esse aqui, tem esse probleminha. Interessa a você? Não interessa, acabou. Mas seja honesto. É isso que é importante. A gente ser o mais honesto possível. Então, tudo isso aí para dizer que toda essa formalidade que é a Igreja Católica, praticamente, ir à missa, comungar, tomar sua a hóstia lá, confessar, mas se não se transformar, a autotransformação, tudo isso aí é adereço que igualzinho carnaval, acabou o carnaval, adeus, não serviu de nada. Então não adianta, vou no centro, preciso tomar passo, estou carregado, tudo bem, mas por que você está carregado de energia ruim? Porque você deu asas para receber energia de espíritos inferiores. Pelo seu pensamento, você atraiu essa negatividade. Então, o passe ajuda, alivia, mas não vai resolver se você não se transformar. É óbvio. A questão mais lógica que existe isso aí. Então, a autotransformação, esse é o nosso caminho. Não podemos deixar disso de modo algum. E aqui ele fala muito interessante, que muitas vezes é no confessionário que começa o calvário social da mulher. Aqui ele fala da mulher, mas nós podemos entender muitas coisas. Pessoas que tá devendo para alguém, que chega lá e fala para o padre aquela confissão, ele fala, será que ele não vai contar para alguém? Ô fulano, o cara está querendo vender aquilo lá que está barato, compra lá, me dá um tanto aí. Quem garante que não teve isso? Somos venais. As pessoas, o dinheiro, fala muito. Tem até, não sei quem se assistiu o Alto da Compadecida, assistiram? Filme? Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Tem o bispo e o padre lá, né? Chega como é que chama? O cangaceiro, e o bispo fala, não tem dinheiro, eles são um pouquinho, aquele junta o bispo de cabeça para baixo e tira
e tira lá da meia, né? Tira da meia que tanto dinheiro. E olha para o padre, você também tem. Não, acha também. Então, para provar que realmente isso aí acontece. Então, é muito interessante a gente ver a evolução, graças a Deus, que está acontecendo. Não para todo mundo, nós sabemos mas muitos estão se clareando agora, vendo nesses momentos difíceis, a gente dando a entender que nós precisamos sim do dinheiro, da nossa casa boa, do nosso carro, tudo bem, mas não podemos viver em função disso, daquilo que nós não vamos levar. Não adianta nada. Então a gente tem que ser o mais simples possível. Isso aqui tá bom, tá ótimo. É o minimalismo que eles falam, né? O essencial, viver com o essencial. E é o ideal. E aí também é a gente exercitar o desapego. O desapego é uma das grandes coisas, porque o apego é algo que vai prejudicar muita gente. Tem muito espírito aqui ligados que desencarnaram e não conseguiram seguir adiante pelo apego. Apego aos bens, apego à família, apego a pessoas, apego está aí rodando, infernizando a vida das pessoas. Por quê? Porque não se desapegaram, não seguiram adiante. Esse é o grande problema que a gente tem, né? Marina, então vamos ver aí a reforma necessária. Item 8.3. Reforma necessária. Não podeis calcular a imensidade de crimes perpetrados à sombra dos confessionários penumbrosos, onde almas aflitas e fervorosas buscam consolação e conforto espiritual. O que se faz necessário em vossos dias é a reforma de semelhantes costumes, quando essa renovação não parta das autoridades eclesiásticas, que ela possa nascer do esforços conjugados de todos os esposos e de todos os pais, substituindo eles os confessores juntos de suas esposas e suas filhas. Muitas vezes, quando procurado por coincidência, polutas que vinham fazer triste relato de suas existências, repleta de delícias, e eu nunca me senti com autoridade bastante para ouvi-las. Olha que interessante. Ele, como padre, que chegava lá, ele não tinha autoridade, ele se julgava impotente, né, para resolver. Então, olha que coisa muito interessante aqui que ele diz aqui, que essa renovação da igreja, tudo, não parte das autoridades eclesiásticas, que não adianta, eles vão sempre mexer para ficar de acordo com os interesses deles, que parta das pessoas, a mudança. Mas isso, gente, já está ocorrendo. A maioria de nós aqui, somos todos católicos, nascemos em berço católico, e em algum momento nós acordamos. Quer dizer, lógico, nós tivemos ajuda espiritual, com certeza. A nossa últimas encarnações foram fundamentais para que hoje nós escolhêssemos a doutrina, os seus ensinamentos como método de vida, método de renovação. Porque essa semente não foi plantada agora, foi plantada lá atrás, em algum momento das nossas encarnações passadas, e no momento certo frutificaram. Então todos nós, eu, por exemplo, tive problemas em casa, você não pode ser isso, não pode, isso aí é do demônio, do espiritismo, essas coisas tudo eu passei. Eu falei, não, é o único lugar que eu encontrei respostas. Para todas as indagações, eu tive resposta. Por que não, então? Então aqui é uma grande interação. Então, é muito interessante. Então, posso comentar um pode. Eu até estava conversando com a Margarete, uma vez eu já era espírita, mas eu não tinha lido ainda esse livro. A minha mãe falou assim para mim: ô filha,
Você fica aqui lá com a Francine, para mim, que vai ter a confissão, o tirão de confissão. Estava na época da Semana Santa. Falei, tá, mãe, eu fico sim. Aí ela foi fazer um café, eu fiquei sentada lá, aí ela falou alguma coisa. Falei, mãe, por que a senhora se confessa? Olha a vida que a senhora sempre teve. Meu pai foi uma pessoa difícil, extremamente difícil. Olha o que a senhora continua fazendo para a Márcia, ajudando a criar a Francine. Olha a vida que a senhora tem. Por que a senhora conta? Falei, pendendas, eu sei que a senhora tem. Ela tinha pendendo com o guarda, sabe? Aí eu falei, resolve isso com ele. Ou se não quiser, confessa com você mesma. Com ele. E com o moço lá em cima. A senhora não precisa ter um intermediário para contar isso. Falei, pensa nisso. Ela ficou tão parada que eu falei para a Margarida, você vai me expulsar daqui. Passou. Na semana do mutirão, ela falou assim, aqui ó, eu não vou confessar. Olha. Não vou porque eu pensei em tudo que você falou. E de fato, eu tenho uma vida muito correta, não prejudico ninguém. E talvez aquele confessor seja mais pecador que eu. Não tenha dúvida disso. Desse jeito. Aí ela falou assim, mas eu vou continuar indo na missa e comungando. Eu falei, tudo bem, mãe, vai à missa, comunga, faz o que a senhora quiser, mas a confissão deixa de lado, só não tem que fazer nada. Ela nunca mais confessou. Conversou com a minha tia, que era a única irmã dela, e a minha tia um dia falou assim para mim, filha, também não vou confessar mais não, porque a minha tia também teve uma vida sofrida, sabe? Você tudo sofreu. Eu não tenho nada que contar para um padre, não. Elas nunca mais se confessaram. Iam na missa, comungavam, iam em procissão, mas nunca mais confessaram. Acho que precisa. Eu não quis abrir isso aí que eu estava falando do chão de areia. Não, mas ali talvez você foi intuída Sabe? para aquela pessoa. A gente não está sozinho. É. E naquele momento, as pessoas não, você não pode forçar as pessoas, mas tem certas horas que vem algo que se solta no ar e faz a pessoa meditar. Foi o caso da sua mãe. Ela meditou, falando, está certo. E depois, quando eu li esse livro, acho que é por isso que esse capítulo 8 é que eu mais gosto, eu lembrei da conversa que eu tive. Mas é verdade. Então, isso aí eu acho muito interessante para a gente ver que nós estamos no caminho correto. Né? Não é puxar sardinha para nossa brasa, não, mas é verdade. Porque a doutrina é lógica pura, razão pura. Não tem como se escapar disso, não é verdade? Então a gente vai levando. Agora, somos imperfeitos? Somos. É a primeira coisa que nós temos que colocar, não somos santos. De maneira alguma. Temos muitas imperfeições. Estamos trabalhando. Quantas encarnações ainda serão necessárias? Não sabemos. Pode ser muitas, inúmeras. Tudo bem. Mas o importante não é a chegada, é a caminhada. A partir do momento que você fala, decidiu, olha, eu estou no caminho da minha melhora. Não sei quando vou terminar, mas estou a caminho. Estou eliminando devagarzinho aquelas pendengas, como você disse, umas pendengas. A gente começa pelas mais fáceis. É mais fácil. E são pequenas vitórias. Quando você deixa de fumar, deixa de beber, deixa de ser maledicente, ou diminui um pouco a maledicência, fala, puxa vida, eu estou melhorando. Então é a vitória pessoal nossa. Isso que é importante a gente pensar. Porque senão. Agora, ele deixa aqui uma coisa muito interessante, que a reforma é necessária. Tanto é necessária que exatamente essa frase aqui nós podemos colocar na doutrina espírita, que foi exatamente, chegou para fazer uma reforma do cristianismo. O cristianismo não. Aquilo que deixaram ser o cristianismo, não era nada, veio exatamente para modificar. E fala, torna-se urgente a reforma de semelhantes costumes, hábitos. Hábitos são criados devagarzinho, então costumes podem ser modificados. É isso que eu falo que a gente tem que bater. Eu gostava disso.
Em algum momento eu gostei disso, mas hoje não gosto mais. Por quê? Porque não me satisfaz aquilo que eu gostava. Como nós já conversamos várias vezes aqui, né? Sobre o que a gente fazia há alguns anos atrás, e hoje não fazemos mais. Não foi imposição, foi autoconhecimento nosso. De verificar que isso aqui não me faz bem mais, não me dá prazer nenhum, já é algo que estou fazendo mecanicamente, isso não está legal. Então, isso é importante, isso é evolução. Então, mudar, reforma dos nossos costumes, e é isso que ele está fazendo. E ele fala aqui que todos colaborem na extinção dos males do confessionário. Males, por quê? Porque, lógico, não vamos generalizar, não podemos. Existem sim pessoas boas e imbuídas. Em todo lugar tem os bons e tem os maus. Isso aí. Agora o que eu achei mais interessante é isso aqui. Quando não parta das autoridades eclesiásticas essa renovação, ele diz que não adianta renovação, modificação feita por quem está ali, que vai ajeitar e vai ficar com a melhor parte, vai repartir para ficar melhor, né? Que seja posta em prática pelos esposos, pelos pais, família, irmãos. Lembrando que esse livro foi escrito em 1937, né? Se não me engano. 37? Ou 38? Eu acho que foi 1937. Então, os costumes já foram modificados. Hoje, eu até acho, Mariana, que hoje poucas pessoas se confessam, não? Já está chegando essa modificação de costumes. Está caindo a pista. Eu acho que o ideal será feito como se fosse o padre ser um terapeuta, assim, como no ar, reunir essas pessoas. Então, vamos conversar. Lembrei de mais uma coisa, posso falar? Pode. A minha irmã sempre foi muito católica também, ela era catequista lá na Paróquia de Fátima, ela fazia parte dos leituristas na missa. E quando ela se separou, ela falou assim, a gente lá para mim, meu Deus, e agora? Como que vai ficar a minha situação na igreja? Agora vai se separar. Aí ela foi conversar com o padre, lá na Paróquia de Fátima. E ela falou, e agora, como é que fica? Ele gostava muito dela, sabia de tudo que ela fazia, sabia de algumas coisas que ela já tinha comentado com ele. Ele falou assim, Márcia, vai continuar do mesmo jeito. Que bom. Do mesmo jeito. A sua vida particular não vai afetar o que você faz aqui. Quer dizer, tem uns também que já estão um pouquinho mais na frente. Mas a evolução está chegando em todas as religiões. Aí ela continuou lendo lá na missa. Olha, porque ele falou que talvez nós não vamos ver isso, eu pelo menos, mas não vamos chegar uma hora, os mais novos, que a igreja vai aceitar plenamente a reencarnação, como já aceitou lá até nos 3 séculos depois de Cristo, como uma consequência lógica, tranquila e serena. E sem falar que eles sabem, né? Lógico que eles sabem. Se eles aderirem, aí perde. Eu já conversei com um padre fora, assim, conversado, ele fala, a gente não pode falar, mas a lógica mais perfeita de bondade de Deus chama-se a reencarnação. Por quê? Porque dá chance para todo mundo evoluir. Não vai castigar ninguém no fogo eterno, né? Eles sabem, mas não podem, são tolhidos, exatamente, né? E essa frase aqui ele está falando dele, muito chique, muito legal. Ele fala, muitas vezes quando procurado por consciências poluídas, que me vinham fazer o triste relato das suas existências, não me sentia com autoridade nem para ouvi-las. Sempre considerei a confissão auricular como portadora de venenos sutis para as almas. Veneno, exatamente. Infelizmente, o espírito do Evangelho legado por Jesus ao mundo sofredor foi deturpado pela igreja segundo seus interesses mesquinhos, lamentavelmente. É um fato. Gente, isso aí não é jogar pedra, não.
Isso aqui é história. Está mostrando história do mundo. É isso aí. Como nós vimos aqui, que eu li aqui, tudo isso que aconteceu desde 320 para cá. Que Constantino fez isso aí. Então, e essa reforma, então, é muito necessária mesmo para a gente entender. Eu vou ler agora a última parte. Confessai-vos uns aos outros. Todo o espírito do Evangelho, legado pelo Mestre à humanidade sofredora, foi deturpado pelo homem dentro dos seus interesses mesquinhos e das suas ideias do antropomorfismo. Antropomorfismo é colocar Deus como uma figura humana. Foi a primeira coisa, o erro que fizeram. Deus é uma energia que não podia ser colocada. E uma do sexo masculino. Por que Deus não vai ser mulher? Qual é o problema? Tanto que tem uma oração lá das cartas de Cristo que começa pai e mãe. É assim? Deus é pai e é mãe, né? Então, essa ideia, né? Interesses mesquinhos, foi o poder. Diz que teve a história, fala que teve até uma papisa que se vestiu de homem para ter papa. Tem uma história, se não me engano, tem um filme a respeito. Uma papisa. E foi. Os escândalos dos Borgia, né? Lucrécia Borgia, da época, tudo lá, os escândalos que tiveram. Então, tudo isso aí esqueceram daqueles apóstolos que foram a pé no lombo de burro, andando, pregando Paulo, Pedro, Tiago, André, todos que saíram pregando a pureza que Jesus disse, coisa mais simples. O que ele falava? As parábolas. A essência da doutrina está nas parábolas, dizendo a parte moral das parábolas. Para aí você ver como Jesus se preocupava com a transformação moral das pessoas lá do Evangelho, lá há 2000 anos. Quando ele curava, vá e não peques mais. O que ele está dizendo? Modifique-se para que volte. Lei de causa e efeito. É necessário que você se modifique para que essa cura seja perene, tranquila. Então tudo isso aí. Mas a partir do momento que tirou a reencarnação, porque a mulher de Constantino achava que ela podia voltar como uma plebeia e ela não aceitava isso, então teve que tirar isso daí. Ela tirou algo que tirou na letra, mas na essência ela continua do mesmo jeito. Então a gente tem que entender que essas coisas estamos em evolução, para a gente entender. Então essas ideias mesquinhas e do antropomorfismo, que foi uma grande tragédia também. Por isso, nós, que já trazemos o coração trabalhado nas mais penosas experiências. O que é isso aqui, gente? Penosas experiências. Penosas experiências são os nossos débitos kármicos que estão sendo, cada reencarnação nós estamos tirando. Então são dolorosas. Por que dolorosa? Porque o mundo ainda é de expiação e provas. Não tem como escapar disso. Então são dolorosas, né? Podemos declarar diante da nossa consciência e diante de Deus que nos ouve, que nenhum bem pode prodigalizar a confissão auricular ao espírito, sendo um costume eminentemente nocivo, com seus característicos de depravação moral, merecendo, portanto, toda a atenção da sociologia moderna. Olha que interessante, exatamente. Aí você vê que o exemplo que eu dei no começo das reuniões das pessoas dependentes, né? Alcoólicos, narcóticos, tudo a nona, da importância da confissão pública, de ajuda pública. Então quando você fala e as pessoas que a mesma coisa passaram por isso, te incentivam você ir, eu já passei por isso, vai vencer. Vamos entender que nenhum mal dura para sempre. Estamos sempre andando, não num círculo, não podemos andar no círculo, porque no círculo você é voltar e repetir os mesmos erros, aí você já não está evoluindo. Nós temos que evoluir em espiral, ou seja, sempre chegando aqui e subindo mais um pouquinho, chegando mais, dando mais a volta, quase um círculo e subindo mais um pouquinho, aí nós estamos evoluindo.
É isso que é importante para a gente entender. Sociologia moderna tem que mudar. Hoje, nós sabemos, hoje os terapeutas, nós estamos vendo aí, tem terapia para tudo. Terapia holística, terapia de tudo, não interessa. São pessoas que estão prontas para ajudar. Grupos, fazendo trabalho, interessantíssimo isso aí. E ele disse aqui, olha, chegou no ponto que eu acabei de falar. Confessai-vos uns aos outros, buscando de preferência aqueles a quem ofendestes, e quando a vossa imperfeição não vô-la permita, procurar ouvir a voz de Deus na voz da própria consciência. Foi o que eu falei com a minha mãe, as minhas palavras. Exatamente. Então, se eu fiz mal para ele, eu tenho que acertar com ele, não é? Então eu vou lá no padre e falo que xinguei ele, o padre me perdoa, e esqueço disso aqui, eu estou perdoado, e não resolvi a pendenga? Não resolveu nada. Então, eu acreditei que aquilo lá, cara, me deu a salvação. Agora, será que ele também não vai ter que pagar por isso? Falar a responsabilidade? Nós sabemos, não existe efeito sem causa. Então isso aí, quando não pode encontrar, você vai falar com Deus. Ah, a pessoa já desencarnou, vamos conversar. Ele desencarnou? Desencarnou, tirou a carne, mas o espírito continua a mesma coisa. Vamos conversar, vamos redimir, vamos acertar. Então sempre é necessário isso aí. Então essa confissão, essa é ideal. Com o nosso, aquele que a quem ofendemos, isso aí é importante. Aí você volta em Jesus, quando for deixar lá a oferenda do altar, vá, reconcilia-te com o teu inimigo, depois volte para fazer a oferenda. Quer dizer, não adianta nada ofertar algo se eu tenho uma pendenga para resolver que eu não resolvi. Vocês entenderam? Então é isso que é importante. Alguma coisa que vocês querem acrescentar? É curtinho esse capítulo, né? Mas é muito bom, né? É interessante. Então, na próxima semana, nós vamos ver a igreja de Roma na América do Sul. Aí agora nós vamos ver o que aconteceu no nosso meio. Ok? Você faz uma prece para nós? Vamos encerrar, o Marcelo vai fazer a prece, eu já me despeço, até semana, se assim Deus permitir. Queridos amigos, vamos encerrando os estudos de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga que aqui esteve conosco, e vamos agradecendo a cada um de nós que deixamos nossos familiares em casa, os nossos afazeres, pegamos um tempinho para poder aproveitar ao máximo os ensinamentos dessa tarde de hoje, para que juntos possamos crescer um pouco mais os nossos ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.